Valeu, Telo. Muito bem explicado, né? Acho que deu um overview bem amplo aí do que é o Kafka e para que serve. E assim, agora a gente chegou num tema que muitos acabam ignorando, mas que de fato, para qualquer sucesso de qualquer aplicação distribuída ou qualquer aplicação hoje rodando aqui na cloud, é, tem que focar, a gente tem que dar uma devida importância, que é a parte de monitoração. Tá? Então, o Kafka, a gente sabe da complexidade, sistema distribuído, tal, às vezes dá uma preocupação de como monitorar a ferramenta e tudo mais. Então, assim, o Kafka ele é desenvolvido, né, ele foi feito lá em Scala, Java, enfim, roda em cima do JVM. Tá? Então, se ele roda em cima do JVM, a comunidade, a galera trabalha muito forte para expor essas métricas via JMX, né, que é a interface lá de métricas, de MBeans, de classe dinâmica, etc. Tá? Então, por cima aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, mas o JMX, né, é uma API para gerenciamento e monitoração de recursos, né, de aplicações, que aí fornece dados da JVM. Né? Então, eu posso consultar aí mudança de parâmetro, né, mudança de configuração, mudança de estado de uma determinada classe. Então, eu consigo ali mensurar com base na JMX, né, a mudança de estado, né, notificar ali alguém ou mudar ali algum parâmetro dentro da JVM através da interface aqui JMX, tá? E aí, então assim, a JMX ela me permite, né, eu acessar um programa, né, de gerenciamento onde eu possa capturar o estado do processo, né? E aí tem até uma interfacezinha que é muito utilizada, que é o JConsole. Então, o JConsole lá você abre, consegue ver as MBeans, uso do processador, RIP da JVM, garbage collect, essas coisas. E o Kafka também está expondo essas métricas nas MBeans, tá? Então, que é MBeans? É um recurso que está disponível na JMX, né? Que são representados aí, no qual a gente chamamos de MBeans. Tá? Então, MBeans nada mais é do que classes Java que são dinamicamente carregadas, instanciadas e que pode ser utilizada aí para obter, alterar a configuração, alguma coleta de estatística, notificação de evento, coisa do tipo, tá? Então, por cima, JMX é isso, tá? E com base na JMX, a gente consegue capturar as métricas do Kafka. Como eu disse, a comunidade ela foca muito em exportar métricas, até mesmo nessas novas versões do Kafka tem coisa nova entrando, tem métrica nova entrando, sempre tem alguma coisa que a galera ali está colocando para ser monitorado, tá? Então vamos lá. Então, normalmente quando eu vou subir uma aplicação Java, eu dou um Java menos já, né? E aí eu subo aqui a aplicação Java, né? Então essa aqui é uma aplicação Java com Spring, vamos supor. Então aqui eu estou subindo a aplicação Spring dessa forma, tá? Então se eu quiser expor acesso à interface JMX dessa aplicação, eu tenho que passar alguns parâmetros a mais, né? Então eu tenho que passar algumas coisas, os parâmetros lá para ativar o JMX, a exposição do JMX e qual a porta que eu vou acessar essa interface, beleza? Então aqui falando de uma aplicação comum que exporta via JMX. Para o Kafka, quando eu vou subir o Kafka, Apache Kafka, basicamente, geralmente a gente sobe por esse comando, né? Então, se você baixar o Apache Kafka lá, o código do Kafka, o binário, lá do site lá que o Taylor falou, né, do Apache.org, você consegue subir o Kafka dessa maneira, né? Bem simples. Um .sh e aí passa o server properties, né, que é o arquivo lá de todos os parâmetros de configuração. Beleza. Se eu quiser expor as métricas via interface JMX, eu simplesmente aqui no Kafka eu vou exportar uma variável, né, JMX export, vou dizer qual é a porta que eu quero expor aqui a interface JMX, tá? E aí com isso eu consigo acessar aquela interfacezinha lá, JMX, né, que vai me dar lá as MBeans do Kafka, tá? Então, que mágica é que faz, né, para eu acessar apenas colocar, exportar uma variável de ambiente do Linux e está acessível a JMX, né? Então, se a gente for entrar naquele script aqui esse .sh do Kafka, a gente vai ver que ele tem aqui, ó, então, se a porta estiver setada, né? Se estiver setada, ele vai expor aqui a interface de JMX na porta aqui que a pessoa está especificando, tá? Então é bem simples. Então, eu só coloquei aqui para
para a gente ver como funciona ali essa mágica, né, de exportar somente uma variável de ambiente e está disponível a interface JMX. Tá? Então, é bem simples dessa forma. Beleza, então aqui eu tenho uma tela aqui que, como eu disse, né, eu uso o JConsole para acessar as métricas das MBeans. Então aqui eu acessei, né, no localhost mesmo, eu subi aqui um serviço aqui, localhost do Kafka, e aí eu acessei aqui as métricas, né, nessa porta, que foi a porta lá que eu expus, né, naquela variável de ambiente. Beleza, quando eu acesso, ele já de cara me dá aqui as informações da heap, né, a quantidade de threads e coisas do tipo. E aqui nas MBeans, eu consigo ver todas as métricas aqui do Kafka, tá? Aqui, quando você vai abrindo aqui, entrando aqui no drywall, tem métrica pra caramba, né? É muita métrica mesmo. O Kafka é munido de métrica. Então, uma coisa que não falta para o Kafka é métricas MBeans. Então, com isso, com essas métricas aqui, a gente chega a qualquer conclusão, o troubleshoot fica mais fácil, a gente consegue ter, de fato, uma visão ampla aqui do cluster, dos tópicos, de quanto está entrando de mensagem, está saindo, coisa do tipo, tá? Beleza, então, através da JMX, a gente consegue utilizar um componente, né? Eu coloquei um exemplo aqui de um MBeans, tá? Aqui é um MBeans aqui de mensagem in rate, aqui então é o caso de mensagens que estão entrando num cluster, e aqui o Kafka, lá na documentação da Apache Org, ele fala, ó, se você quer ver essas informações, você tem que ir atrás dessa MBean, tá? Então aqui eu até coloquei, eu abri, e aqui eu tenho as informações de quantas mensagens estão entrando no cluster, né, em um determinado rate ali de tempo, etc, tá? Então, beleza. Então, com base nessas informações, eu sei que o Kafka ele tem as métricas via JMX na JVM, eu consigo utilizar um carinha que é o o Prometheus Exporter, né? Que aí é uma ferramenta lá, acho que, não sei se todos já ouviram falar, né? Nada mais é do que um coletor de métricas, né? Para capturar informações das MBeans, né? JMX, a interface JMX, e exportar isso para um protocolo HTTP, né? Ele exporta isso para um protocolo, e aí tem um Prometheus que fica fazendo scrapping, né, naquela determinada porta e consolida essas informações em um Prometheus ali, uma interface para você acessar essas informações, beleza? Então aqui, para isso eu preciso do JMX, do jar, né, do Prometheus, e do arquivo de configuração exporter, né? Esse arquivo de configuração é um arquivo que tem vários regex, tá? Eles têm vários regex, onde os regex é que vão capturar as métricas e montar aquelas métricas para o padrão lá do Prometheus. Tá? Inclusive, a última atualização foi nós aqui do banco, né? Eu fiz uma contribuição recente no arquivo de exporter lá do Kafka, para a comunidade. Então, o último commit lá que tem para o arquivo export do Prometheus, né, foi meu, né, o time como um todo, na verdade, eu ali puxando ali como contribuidor, então eu acabei contribuindo para a comunidade com algumas métricas novas do Kafka que entraram na última versão. Tá? Então, aqui é um exemplo do arquivo que eu falei, né, que é o arquivo YAML, é um arquivo YAML que tem um regex. Aqui eu tenho um exemplo de um regex, onde eu pego aqui o MBeans kafka.server, e aí eu vou montando aqui o regex para ele pegar tudo que está ali na determinado, né, nome, client ID, tópico, etc. E aí eu vou montando essa métrica aqui no name. E os outros valores eu vou colocando em labels, tá? Para ficar fácil a identificação de que tópico eu estou falando, de que partição, de que client ID, coisa do tipo. Tá? A gente vai ver isso aqui quando a gente for lá para o Prometheus na prática, a gente vai ver esse cara como funciona. Então vamos lá. Então a gente falou aqui toda a teoria de como funciona, agora vamos lá para a prática, né? Que é a parte bem legal aqui da apresentação. Então vamos lá, vou tirar aqui, eu vou passar, no final, eu vou passar para vocês aqui um link com todas o passo a passo de como fazer essa instrumentação, de como fazer, monitorar o seu cluster utilizando o Prometheus, tá bom? Então deixa eu abrir aqui o terminal. Só um segundinho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza, tá dando para ver bem aí, né? Se tiver pequeno, vocês falam aí.
Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu estou no servidor aqui, eu já tenho o cluster, acho que deixa eu voltar aqui na apresentação, só para ficar claro. Eu tenho um cluster aqui, eu também vou passar aqui esse link para vocês. Como eu disse, eu gosto bastante de compartilhar conhecimento no Medium e diversas outras ferramentas. Eu tenho um artigo aqui no Medium, onde eu falo como fazer um setup de um cluster Kafka utilizando o Ansible, que é uma ferramenta de automação. Então, em poucos comandos você consegue fazer um setup de um cluster Apache Kafka com Zookeeper, com os brokers e tudo mais, né? Então, você consegue fazer isso de maneira bem rápida aqui utilizando o Ansible, tá? Eu já rodei um setup do cluster utilizando aqui esse Ansible, e aí a gente vai utilizar esse cluster para fazer aqui a monitoração dele, tá? Então, eu tenho uma máquina aqui, monitor, que eu chamei de monitor separada, e aí nessa máquina eu vou instalar o Prometheus e o Grafana, né? Que são as ferramentas open source que a gente vai utilizar para acessar lá aquelas métricas que são exportadas via JMX, né? Pegar as métricas lá das MBINs, beleza? Então vamos lá. Eu vou primeiramente baixar, como eu disse, eu vou passar para vocês esse passo a passo, né? Para vocês fazerem isso depois aí posteriormente. Então, primeiramente, eu preciso baixar aqui o Prometheus, tá? Então, eu baixo o Prometheus, né? Eu vou pegar a última versão ali do Prometheus, beleza? Baixei já. Vou descompactar ele aqui em um diretório qualquer, beleza? Vou criar também aqui um usuário para o Prometheus, né? Para eu subir o Prometheus com o usuário ali, né? Pensando ali nas boas práticas, né? Não subir como root. Né? Vou mudar o permissionamento lá, o dono do diretório do Prometheus para o usuário que eu acabei de criar para o Prometheus, certo? E aí vou baixar aqui um comando aqui, vou baixar um arquivo .service, né? Eu criei um arquivo .service aqui, baixei esse arquivo, né? Então, depois desses passos aqui que eu vou passar posteriormente para vocês, eu já tenho aqui esse arquivo service, olha só. Então, eu tenho esse arquivo service, onde aqui ele tem um comando aqui que eu vou executar o Prometheus, qual a porta que eu vou expor esse cara e tal. Então, eu já tenho aqui basicamente um arquivo service pronto para executar. Então, poucos comandos aqui, da emo reload, o sistema reconhecer que já tem um novo serviço lá que é o do Prometheus, e aqui eu starto a aplicação. Pronto, já tenho aqui o Prometheus, né, em poucos passos aqui, apto aqui para capturar as métricas. Aqui, se a gente for ver, ó, já tem o Prometheus aqui pronto. Se eu acessar aqui o browser, deixa eu só pegar aqui o IP. Então, aqui é 9090. Já tem aqui o Prometheus pronto, né? Está disponível para a gente configurar aqui o target, né, que é o próximo passo, tá? Aqui não tem nenhum target, acho que o target que tem aqui é o próprio Prometheus mesmo. Então a gente vai agora configurar os targets aqui. Beleza? Então os targets do Prometheus eu falando para o Prometheus onde que ele vai fazer o scrap, né? Como eu falei, quando a gente sobe o serviço do broker lá, do Kafka, eu estou exportando lá aquelas métricas via JMX, né, com alguns comandos. Então, aqui eu tenho os comandos que eu exporto aquelas métricas. Então, aquele arquivo do Prometheus, ele vai lá capturar as métricas e formata lá no padrão HTTP. Tá? Deixa eu botar aqui para o slide, só para vocês verem aqui. Ó, vamos botar aqui. Então, eu tenho aqui, eu já falei, eu baixando o arquivo do JMX Export, né? Então, eu baixo aqui o JAR e o arquivo Kafka lá, que faz o export das métricas do Kafka. Então, no caso aqui é o Kafka 2.0. E aí, para subir essas métricas, eu exporto aqui outra variável. Você lembra que lá atrás a gente falou da porta lá, desse carinha, né? Então, esse cara aqui é para expor somente as métricas via JMX, via interface JMX. Então, dessa forma, eu consigo acessar essa interface JMX. Para expor no padrão do Prometheus, eu tenho que fazer diferente, tá? Então, eu tenho que exportar aqui um extra args, que é do próprio Kafka também, lá do script de inicialização do Kafka. E aí, aqui eu passo um Java Agent, né? Aqui eu passo aquele jar que a gente tem lá no Prometheus, que a gente consegue baixar nesse link aqui.
E tem o arquivo export, que é um YAML lá com regex do Prometheus, que monta lá as métricas no formato do Prometheus. Tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo expor as métricas via JMX, via interface HTTP, numa porta aqui que eu defini, no caso aqui 8080, tá bom? Então, assim, nesse artigo aqui, que eu escrevi, o Ansible, que faz o setup do cluster, ele já faz o setup do cluster já nesse padrão aqui. Então, ele já instala o broker e já exporta as métricas no padrão do Prometheus. Você só vai definir lá na receita lá do Ansible qual a porta que ele vai expor, tá? Então, aqui ele já faz esse export aqui de métricas nesse padrão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz aqui o setup do Prometheus, né, que são esses passos, tá? E aqui eu vou adicionar agora o target, né, que é da onde o Prometheus vai fazer o scrap, né, das métricas do broker. Então, eu vou copiar esse target aqui, tá? Vamos abrir lá o terminal de novo. Vou pegar o terminal. E aí aqui eu vou abrir no Prometheus, né? O arquivo lá do Prometheus. É o arquivo de prometheus.yaml. Esse arquivo aqui é onde tem as configurações do Prometheus, qual o intervalo de scrapping. Ó, aqui o intervalo de scrap que ele vai fazer, no caso, em quanto tempo eu vou pegar aquelas métricas lá dos targets que você está colocando aqui, tá? O padrão ele vem 15 segundos, você pode aumentar. Uma dica aqui, nunca deixe abaixo de 15 segundos para um cluster Kafka, tá? Porque o cluster Kafka tem, como eu disse, tem bastante métrica. Quanto mais tópico você cria, mais métricas são criadas junto com os tópicos. Então, porque eu tenho muita métrica que são atreladas a tópico. Então, cada tópico eu tenho métrica de mensagenzinho, bytes out e coisas do tipo. A gente vai ver quando o Dash estiver aqui montado. Então, nunca bote menos que 15. 15 é um pouco agressivo quando o cluster tem muito tópico. Você pode aumentar ali, botar 30, que é um número bom, talvez. Vamos deixar aqui 15 no nosso exemplo, porque nosso cluster aqui vai ser com poucas métricas e tudo mais, tá? Mas sempre procure deixar de 15 para cima mesmo, tá bom? O scrap. Então, aqui, eu vou colocar aqui os targets, tá bom? Vou adicionar aqui mais uma outra linha aqui embaixo. Opa. Não é isso aqui. Deixa eu copiar, já eu passo todos esses passos aqui para vocês. Vou colocar aqui um novo job, tá bom? E aí o job eu vou chamar de Kafka, tá? Então, você pode dar o nome que você quer aqui. Nos IPs, eu vou botar os IPs do meu cluster. Deixa eu pegar aqui. Os IPs do broker, no caso aqui que eu já configurei via Ansible, como eu falei, tá? Já estão exportando nessa porta as métricas, tá bom? Já tenho aqui esses caras exportando nessas métricas aqui, nessas portas. E agora eu vou fazer o Prometheus e buscar essas informações para nós. Vou pegar aqui. Beleza, então já coloquei aqui os três brokers que eu tenho aqui configurado, que eu já tenho já funcional, e vou salvar aqui. Então, para que o Prometheus reconheça essas informações, eu vou dar um reload. Então, já deu um reload. Se eu acessar lá a interface do Prometheus, tá? Ele já aparece para nós aqui todos os IPs lá que estão no scrap, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu dar uma atualizada aqui, só estava do Prometheus, agora já apareceu os do Kafka aqui. Então, se eu for lá no query do Prometheus, eu já consigo aqui pegar alguma coisa, ó. Kafka server, ó, ele já me traz aqui, ó, bytes in total, no caso vai vir 0, porque eu não tenho, né, meu cluster não está ainda trabalhando, né, não está produzindo, consumindo nada, tá bom? Mas aqui eu já tenho aqui as métricas no padrão do Prometheus. Já eu tenho o agente do Prometheus rodando na máquina, fazendo o export dessas informações de JMX, e eu tenho o servidor Prometheus fazendo o scrapping dessas informações, consolidando aqui tudo numa interface só. Então, aqui o scrap que ele faz, ele consolida dos 3 brokers que eu tenho na interface do Prometheus, tá?
Beleza, eu já tenho o Prometheus pronto, capturando essas métricas já do Kafka. Então, todas as métricas que estão do Kafka, ele já está capturando. Lembre-se, ele está fazendo o scrap a cada 15 segundos, então essas métricas vão ser atualizadas a cada 15 segundos. A cada 15 segundos eu terei um novo snapshot ali daquelas métricas e tudo mais. Tá bom? Então, agora vamos para o Grafana. Tá? A gente já configurou aqui o Prometheus, vamos configurar aqui o Grafana. Então, para o Grafana, eu vou adicionar um repositório. Vou adicionar aqui um repositório. Vou copiar. Lá na documentação do Grafana tem esse espaço também. Tá? É bem simples aqui esse espaço. Então, adicionei aqui um repositório, né? Eu estou usando um CentOS. E aí, eu vou instalar agora o Grafana. O Grafana é até mais simples, né? Eu adiciono um repositório, mando em um install, Grafana, e ele instala. Opa, acho que eu apertei sem querer aqui. Então, ele já vai instalar aqui todos os componentes, né, o Grafana, e aí, logo em seguida, eu já consigo startar aqui o serviço do Grafana. Então, o Prometheus, para quem não tem muita familiaridade, Prometheus é o cara que consolida essas métricas, né? E aí ele dá aquela interface lá não tão amigável, né? Assim, dá uma interfacezinha para você fazer consultas rápidas. E o Grafana é que faz o negócio ficar bonito, né? Então, o Grafana, ele pega ali as informações de um database, no caso do Prometheus, e aí você faz os seus filtros em cima do PromQL, né? Que é a query que o Prometheus utiliza lá para fazer a busca das métricas, tá? Beleza, já tenho aqui o Grafana instalado, vou iniciar o Grafana, então não preciso adicionar um arquivo de serviço, né? Porque o próprio Yum já faz isso, né? O Grafana é mais fácil, como eu disse. Vou instalar o Grafana, tá? Instalei o Grafana. Agora vou, deixa eu acessar aqui o Grafana, só um segundo. Ele, por padrão, ele já inicia na porta 3000, né? Que é a porta lá do Grafana. Então, ele já adiciona lá, já inicia na porta lá, default, não mudei. Você pode mudar se quiser. Opa, um segundinho. Tá, já acessei aqui o Grafana. Vou abrir aqui. Aqui o Grafana. Então, já tem o Grafana aqui funcional. Ele não está com nenhum source, nenhuma database, está basicão, né? Tá sem nada. Então, primeiramente, o que eu faço? Então, eu tenho já o Prometheus, né, para fazer a captura das métricas dos logs. Então, já tenho isso consolidado no Prometheus. Agora eu vou criar aqui um data source no Grafana, né? A origem das métricas do Grafana para eu montar um dashboard. Tá? Então, eu venho aqui em data source. Vou adicionar um data source. Vou dizer que ele é do tipo Prometheus, né? Então, as informações vêm de um Prometheus. Como ele está rodando na mesma máquina, vou botar aqui HTTP, localhost 9090. Tá? Então, aqui está rodando na mesma máquina, não tem credenciais nem nada, não tem CA, bem simples. E vou salvar aqui e testar. Salvei e testei. Diz que está funcionando. E aqui tem um ponto aqui que é um ponto de observação. Você lembra que eu falei lá do scrap, do arquivo de configuração do Prometheus, que ele faz a cada 15 segundos? Se você aumentar o scrap do Prometheus, vamos supor que você aumentou para 30 segundos, você tem que colocar essa informação aqui também, para o Grafana entender como está o nível de atualização lá do scrap e tudo mais, para ele montar aqui um dashboard mais fidedigno, tá? Mais real ali, mais próximo ali da realidade. Tá bom? Então tá 15, vamos deixar aqui padrão 15 mesmo. Então aqui eu já tenho o meu data source configurado. Pronto, eu posso agora criar um dashboard. Para o dashboard, eu vou importar um dashboard que eu também disponibilizei lá no site de dashboards do Grafana, tá? Aqui é o ID do dashboard que eu configurei lá exportei esse dashboard lá para a comunidade, então dashboard lá do Grafana, do community, e vou carregar esse cara. Tá?
Aqui ele já me traz aqui as informações, né? Qual folder eu quero colocar, vou dizer que é esse, e qual database eu vou utilizar, no caso o Prometheus. Tá? É o único Prometheus que eu tenho aqui. Então, com isso, já consigo importar esse data source. E aí, magicamente, ele já me traz aqui todas as informações, né? Com todos os brokers, quantos broker, quanto controller, tópico, não tem nenhum tópico, né? Não criei ainda nenhum, under replication e tudo mais, tá? Vou já falar cada uma dessas métricas que é cada uma, tá? E aqui, ó, a mensagenzinha, quem é o controller e tudo, tá? Então, de forma rápida, simples, né, e prática, a gente conseguiu ali ter uma visão. Agora eu tenho uma visão do meu cluster, não estou mais no escuro. Então, eu tenho o meu cluster aqui funcional, não estou mais no escuro, então quando dá meu cluster dá um problema, eu consigo ver aqui, enxergar de maneira rápida e prática, tá? E aí agora vamos fazer esse dash aqui mexer. Então, ele está aqui tudo zerado, vamos criar um tópico, vamos produzir e consumir mensagem de maneira bem simples aqui, para a gente ver esses dash, né, na vida real, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o meu terminal. Deixa eu só abrir um novo terminal que fechou aqui. E aí eu vou acessar meu broker e vou produzir mensagem nele, tá bom? Vou pegar um IP. E aí, no momento que a gente for produzir mensagem, a gente vai ver lá o dash, né? Dizendo quantas mensagens está entrando, qual o byte, né? Por segundo e coisa do tipo, tá bom? CC aqui. Tá, tenho aqui. Deixa eu aumentar. Beleza, estou no meu cluster Kafka, né? Um dos brokers. Tá? Vou criar um tópico. Tem um comandinho já, uma colinha. Aqui eu estou criando um tópico. No caso, eu estou falando que o nome do tópico vai ser teste tópico, né? Teste tópico. O número de partições, como o Taulo falou, né? Então, o tópico ele é dividido em partições. Então, quantas partições vai ter esse tópico? 3. E aí tem outro detalhe aqui, que é o fator de replicação desse tópico, tá? Que é o quão replicado ele vai estar dentro do meu cluster, tá? O número ideal ali é entre 3, tem gente que usa como 2, mas o ideal é 3, até mesmo ali pensando ali num ambiente de cloud, né? Por exemplo, na AWS, eu posso distribuir meu cluster em zonas de disponibilidade diferentes, até mesmo pensando na alta disponibilidade, e colocar a replicação dividida em 3, porque quando eu falo para o Kafka que está dividido em 3, e eu defino lá um parâmetro do Kafka chamado broker hack, ele vai saber distribuir cada partição em um determinado AZ. Tá? Então, isso aqui é uma forma estratégica que o Kafka tem para alta disponibilidade. Tá bom? Álvaro, um detalhe, números ímpares, né? Idealmente, para fazer a parte de escalonamento e resolução, exatamente. sempre provisionamento de máquinas em números ímpares, né? Então, Zookeepers 3, Broker 3, 5 e assim consequentemente. Pô, bem observado, né? O Zookeeper, como é um cara que faz a eleição e tal, ele realmente tem que ser número ímpar. O Broker, assim, pode ser ímpar, né? Mas também pode ser par. O Broker não tem essa regra, mas o Zookeeper é mais forte, né? O Zookeeper tem que ser ímpar, não tem jeito. Bom. E uma coisa básica, né? O total de replicação é o máximo seu total de brokers, né? Porque senão não vai adiantar nada. Exatamente. Você botar um fator de replicação 4 aqui, ó, até vamos testar aqui, ó, vamos ver se o Kafka realmente está blindando isso, né? Ele vai dizer que o número de não é permitido, né? Porque eu não tenho o número de broker disponível para ele replicar ali entre o cluster, tá bom? Aqui ele reclamou porque o tópico já existe. Ó, vou botar um S, ele vai reclamar porque o número de brokers não é, ó. Ele falou que o número de replicação é maior que o número de brokers, tá? Então ele faz essa blindagem, tá bom? Vamos lá no Grafana. Ó, ele já, minha monitoração aqui já mexeu, ó, ele disse que eu já tenho um tópico agora e a quantidade de partição que eu tenho, tá bom? Então aqui eu tenho 9 partições, né? Lembrando, 3 vezes 3, né? Ele faz 9 partições, tá bom? Ele tem 3 partições com fator de replicação 3, ele tem as partições distribuídas no cluster, beleza? Mas aqui ainda está 0, tá? Então eu não produzi, não fiz nada ainda, só criei partição, só criei tópico e partição, beleza? Agora eu vou produzir uma mensagem, vou utilizar o CLI do próprio Kafka, né, que é o Kafka Produce Path Test, que aqui é uma ferramenta até mesmo para você fazer teste de performance, de carga e tudo mais, é uma
ferramenta do próprio Kafka. Ele fornece essa informação, essa ferramenta para vocês, são tal que está dentro do binário do Kafka, tá bom? E aí eu vou produzir aqui, o que eu estou falando? Eu vou produzir nesse tópico, né, uma quantidade de, deixa eu ver aqui, 2 milhões de mensagens, tá bom? Com o tamanho da mensagem de 100 bytes, né? O tamanho da mensagem de 100 bytes, o throughput eu vou usar o máximo que eu conseguir alcançar, não vou definir um throughput. E aqui as propriedades do producer, né? Como o Taulo falou, ele tem um AXAL, que é o AXAL, eu esperar que aquela mensagem que eu mandei seja de fato replicada antes de eu mandar a próxima mensagem, antes de eu ficar mandando a mensagem. Então, eu tenho uma garantia que aquela mensagem vai ser entregue e vai ser replicada em todas as réplicas daquele tópico, né? Porque o Kafka ele manda a mensagem para a partição líder, e aí o líder é que se carrega de replicar essas informações. Aqui o cluster que eu estou mandando, né, no caso localhost, é o linger ms, né, que é um parâmetro que eu tenho aqui de ling e batch, né? O Kafka ele trabalha por batch de mensagem, então ele monta o batch, envia o batch, ele não manda mensagem por mensagem, ele monta um batch de mensagem, no caso estou dizendo aqui que vai ser de 16K, então ele vai montar um batch de 16K e vai esperar 5 milissegundos para mandar esse batch a cada batch que ele for mandar, tá bom? Então basicamente é isso. Então eu vou mandar aqui, ele vai mandar de bem rápido, né? O Kafka, não estou determinando um throughput, ele vai utilizar todo o throughput de rede disponível que tem. Então aqui ele já está mandando. Vamos lá para o nosso dashboard. Ó, aqui ele já começou a dizer, ó, 6.000 mensagens por segundo está entrando nesse cluster. Tá? Esse aqui é uma visão geral. Então aqui, de cara, eu tenho uma visão geral que ele está mandando aqui de quantidade de mensagens que está entrando no cluster. Tá bom? Aqui no caso não é mensagem por segundo. Acho que essa nomenclatura está errada, mas aqui é a quantidade de mensagem na última range de 1 hora, né? Acho que está errado aqui, mas é basicamente isso. Vou até consertar, vou deixar anotado aqui. Mas aqui é a quantidade de mensagens que entrou no cluster nesse range de tempo, tá? Então, na última 1 hora, está entrando aqui, ó, 2 milhões de mensagens. Esse número aqui é aproximado, tá? Então, ele faz como eu estou usando métricas do Prometheus, eu estou usando lá a função increase, para quem conhece Prometheus, eu estou pegando um increase de um count do Prometheus nos últimos range de tempo, no caso aqui 1 hora, tá bom? Então, aqui aproximadamente, eu mandei 2 milhões, ele disse que tem 2 milhões e 22. Na verdade, é aproximado. Se for mais baixo, a gente vai ver aqui a latência, né? O percentile de tempo, 99% do tempo, ele conseguiu aqui alcançar uma latência aqui aproximada de 27 milissegundos. Né? E aqui ele mostra aqui para o broker e o total, né? O média do cluster. Bom, aqui mais embaixo é bytezinho por tópico, bytezinho por tópico, né? Aqui o produce request, a quantidade de, porque assim, lembra que eu falei que ele monta o batch e envia? Então, assim, olha só que interessante, que a métrica dá para nós. Eu tenho uma quantidade de mensagens então aqui ele chegou a um pico de 40.000 mensagens por segundo, e aqui embaixo eu tenho uma quantidade de produce request, né? Quantos batch eu mandei? Então aqui ele mandou aqui, chegou a um pico de 276 requests por segundo. Olha só como ele performou aqui. Então eu mandei 256 requests por segundo, mas, na verdade, eu produzi a quantidade de 40.000 mensagens por segundo. Entendeu? Aqui a gente olhando lá para aquele batch size e lingo ms. Então, a gente consegue ter essa visão, né, do como o client está performando. Se aqui tiver, por exemplo, 40.000, quer dizer que cada requisição está indo uma mensagem. Tá? Então, aqui com isso, com as métricas, a gente consegue ter essa visão aqui exatamente do que está acontecendo. Tá bom? E aqui, Álvaro, então, aqui eu tenho um ponto de contribuição aqui, para quem já tirou fotografia, já mexeu com foto, a foto perfeita é um equilíbrio entre ISO, abertura e velocidade, né? Onde você calibra ali na máquina, porque tinha a máquina manual, para acertar a foto perfeita. O Kafka, ele tem também uma tríade desses parâmetros, que seria o linger time, o batch size e o timeout. Então, conforme você ajusta esses 3 parâmetros, você tem a melhor performance para a sua aplicação. Tem aplicação que você quer muita mensagem rápida na sequência. Tem aplicações que você quer blocos de mensagens que vão em lotes maiores. E aí você configura esses 3 parâmetros que o Álvaro falou e, de fato, você tem ali o fine tuning da sua aplicação.
Era isso, Álvaro, só para não perder a deixa da fotografia. Boa. Bem colocado, né? Esses parâmetros aqui, mais outros aí que o Tutaulo falou, eles, se bem ajustado, ele dá uma tunagem fora do comum ali para sua aplicação, tá? Então aqui não é uma receita de bolo para esse parâmetro. Você tem que ir ajustando de acordo com a sua necessidade. Se você quer mais throughput ou menor latência, você tem que ir ajustando esses dois carinhas aqui, tá bom? Beleza, e aí meu cluster só tem aqui métricas, por enquanto, de bytezinho, mensagezinho, produce por request, mas não tem bytes out ainda, porque eu não consumi. Tá? Vamos rodar aqui um consumer. Então, da mesma forma, deixa eu copiar aqui a colinha. Então, da mesma forma, eu tenho um CLI, né, um comando ali do Kafka, que eu consigo consumir a mensagem. Então, aqui o que eu estou dizendo? Eu estou rodando aqui esse .sh, que é o consumer, né, o CLI do consumer, né? E estou falando qual cluster eu quero fazer o consumo, né? Qual cluster, qual vai ser o nome do meu grupo de consumidor e qual vai ser o tópico que eu quero consumir. E aí, como tem esse detalhe aqui, que é o from beginning. Então, eu quero pegar do começo. Como é a primeira vez que eu estou ligando esse meu consumer group, eu vou consumir todas as mensagens que estão lá do offset 0, né? Do offset 0 eu vou consumir até o offset 2 milhões, né? Que foi a quantidade de mensagens que eu mandei, tá bom? Então eu vou consumir lá do início até para o fim. Então eu vou ligar aqui e aí ele vai começar a consumir, talvez vai printar aqui, ó, vai tá printando aqui as informações do consumo, né? Como eu usei o PFTest, ele gera aqui essas mensagens aleatórias aqui com esses hashzão maluco aqui. Tá? Se a gente for olhar lá para o Dash, ele talvez demore um pouquinho, né? Porque é o tempo lá de scrap, né? Lembra que o tempo de scrap é o tempo lá que ele vai pegar essas informações. E aí, quando ele já tiver essas informações de feito o scrap, ele vai aparecer para nós o bytes out, né? Que é o quanto de bytes por segundo ele está conseguindo vazar aquele tom. Aqui a gente tem um bytezinho. Chegou aqui no bytezinho aqui de 4,4 megabytes por segundo. Mas aí ele entrou de mensagem só. E aqui daqui a pouco vai ser o bytes out, tá? Demora um pouquinho. Ele vai lá para o registro. Ó, já criou aqui o tópico com offset, que é o tópico que registra lá qual a posição que aquele consumer group está, tá? Então, a partir do momento que eu consumir a mensagem, eu faço consumo e o commit, né? Então, consumo e commit. Então, quando eu mando um commit, na verdade, eu estou mandando uma produção nesse tópico consumo offset, dizendo, ó, comitei esse offset. Meu consumer group é esse, comitei esse offset desse tópico. Então, isso é registrado nesse consumo offset, tá bom? Ó, já apareceu aqui, já deu aqui, ó, já começou, deu um pico aqui de 800 kbytes por segundo, já apareceu nesse tópico aqui que eu estou consumindo, tá bom? Então, aqui eu já consigo ver exatamente qual é o bytes por segundo que está saindo de um determinado tópico ou do meu cluster, tá? Aqui eu tenho a visão a nível de cluster, né? Bytes in, bytes out, né? Bytes in, bytes out para cima, bytes in aqui para baixo. Tá? Então, aqui é a visão do cluster por broker. Eu tenho aqui a visão, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu não tenho. Mas aqui dá para você ir adicionando aqui, fazendo bastante coisa com essas métricas, tá? Dá para ir adicionando aqui uma visão única do cluster, tá? Então eu consolido ali, faço uma sumarização de bytes in, bytes out de todos os brokers, tá? Então dá para você fazer isso. E aqui tem as demais métricas, né? Aqui tem métrica, bastante métrica aqui, ele mostra qual a latência que ele está com o Zookeeper, né? Os brokers tá com 55 milissegundos em média ali de latência com o Zookeeper, então ele mostra aqui a variação, ele mostra se houve alguma desconexão dos brokers com o Zookeeper, e aqui quando eu tenho uma desconexão, eu vou ter um under replication, eu vou ter ali uma balançada no meu cluster, né? Porque é o Zookeeper que faz o controle desses caras, então se tem uma desconexão, eu vou ter um período ali de latência no cluster e tudo mais, tá? Aqui tem a parte de shrink e expand, né, que é o quanto de o under replication. Se a gente for lá em cima, vamos botar lá. Eu tenho aqui, para fechar, né? Eu tenho aqui o under replication, né? Eu tenho 0. Esse número aqui, o ideal é sempre 0, tá? Então, o ideal do under replication é que ele esteja sempre 0. Ou seja, eu não tenho nada fora de replicação. Não tenho nada que não está sem replicação. Se eu derrubar um broker aqui, ele vai alarmar e vai dizer, ó, cara, você está com
com partição aí sem replicação. Você está com under replication. Então, under replication é sempre um problema, tá? Então, vai ter um momento ali onde seu produto você vai passar, ele vai ter um período de latência maior, mas o cluster vai trabalhar. Então, se eu vier aqui e parar, stop. Se eu vier aqui parar o serviço do Kafka, olha só, ó, parei o serviço do Kafka. Se eu botar lá no board, ele vai demorar um pouquinho aqui para atualizar, mas ele vai aumentar esse número de under replication. Aquelas partições que estavam naquele broker vai ficar fora de replicação e as partições líder que estava nesse cara vai ser movida para outro líder. Tá? Então aqui ele vai já aparecer aqui que está under replication. Ó, apareceu, ó, tem 56 partições em under. Meu cluster está operacional, né? Se eu consigo ainda mandar a informação, mas aqui ele vai me dizer, ó, de 3 você tem 2 brokers vivos e você tem um número de 53 partições que estão em under. Tá? Então aqui a gente consegue ter uma visão ali, de cara ali eu consigo ver que meu cluster está com problema. Tá bom? Aqui, ó, eu tenho também minha latência, 99% do tempo para consumir está bastante elevada, né? O ideal é ficar na casa dos 500, até no máximo 600. Então, aqui a gente consegue ter uma visão clara aqui do nosso cluster, que o cluster não está saudável. A gente tem que fazer algum troubleshoot, alguma análise, e aqui a gente consegue ver essas informações em detalhe. Né? Aqui eu consigo ver qual o broker que está com a latência maior. No caso, tem um aqui que está diferenciando um pouco, não muito. A latência também de produção, também da mesma forma. E aí aqui no cluster, como eu disse, o cluster está disponível. Então, se eu mandar aqui um PF-teste para produzir mensagem, ele vai produzir. Ó. Ele deu aqui... que eu estou batendo diretamente no localhost, né? O localhost é o que está fora. Então, se eu mandar aqui para um outro broker, deixa eu mandar aqui para um outro broker que está vivo, ele vai produzir mensagem normalmente, porque meu cluster está vivo, só está com um under replication. Né? Under replication vou mandar produzir. Meu cluster vai produzir mensagem, vai entrar mensagem normalmente, mas eu estou com under ainda, eu estou com problema, né? Eu vou ter uma capacidade do meu cluster, ao invés de 3, eu tenho só 2 agora. Tá? Então está começando a entrar mensagem aqui, ó. Está entrando mensagem normal, mesmo com o servidor aqui em under replication, tá bom? Ó, começou a entrar mensagem aqui por segundo, tá vendo? Tá entrando mensagem. A capacidade bem menor, né? Porque tá com 2, não mais 3. Então a capacidade reduziu um pouquinho, né? Tá atualizando ali. Mas ele vai reduzir porque você não tá mais com 3, somente com 2. Ó, 36, né? Bem próximo do que bateu a máxima. E tá entrando mensagem, né? Você tá falando e funcionando normal, né? Essa é uma das características do Kafka e de sistemas distribuídos. Bom. Pô, então, basicamente é isso, né? Aí eu vou subir aqui, deixa eu subir aqui só para fechar. Vou subir aqui o cluster, meu broker. E aí vai zerar aqui o replication, né? Vai dizer que tá tudo normal agora. Ele demora um pouquinho, né? Por conta lá dos snapshots. Deixa eu botar, enquanto isso, vou botar lá para aplicação, para apresentação, para a gente ver, ó, já está reduzindo aqui, né? Já começou a fazer a replicação. Voltando à vida. Então, e voltou a 3, voltando à vida normal, tá? Então, essa é uma das vantagens de a gente ter monitoração, né? A gente sabe ali a fotografia ali do cluster, a gente sabe onde atacar, sabe onde é que está o problema, o gargalo e tudo mais, tá bom? E aí, Álvaro, então é isso. Então, de maneira bem simples. Dá para a gente complementar com ferramentas de alerta, né? Usar essas leituras aí, esses thresholds, esses indicadores, para você mandar alerta via e-mail, via algum tipo de mensagem aí, uma integração com uma API do Slack, por exemplo, enfim. Então, você, o mais importante é coletar a métrica. Coletou a métrica, aí cada um na estratégia de Ops, né, de Operation, vai montar o que for melhor aí para a sua configuração, né? Isso aí. Então, se você pode colocar aqui, ó, um alerta dessa forma, por exemplo. Se o under replication for maior que 0, eu posso criar um alerta aqui com esse threshold, tá? Porque, ó, tá todo 0. Então, se ele for maior que 0, ele vai criar um alerta aqui. Então, Prometheus eu consigo criar uns alertas com determinados thresholds. Bom.
E aí, vou passar aqui para vocês depois, né, para todo esse passo a passo, né, vou intermédio aí do Atoine, né, vou passar todos esses passo a passo para vocês fazerem, exercitarem tudo isso, né, os dashboards e tudo mais, beleza? Então tem tudo aqui. E aí, por último,